O desejo de tomar remédio é talvez o fator principal que diferencia o homem dos animais, observou Sir William Osler. Ninguém havia notado isso antes. O gênio britânico tem uma capacidade infinita de tomar comprimidos. Lendo os jornais de 1949, verificamos que o país inteiro estava pedindo dentes de graça, perucas e pernas artificiais com estepes. Nair Bevan imaginou que o tratamento gratuito daria tanta saúde aos eleitores e tão rapidamente que o serviço médico desapareceria, como estado na imaginação de Engel sobre o comunismo. Essa completa falta de espírito mundano indica que Bevan realmente havia alcançado o topo como funcionário sindicalista do sul de Gales. O maior surto de desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, como a enfermagem profissional emergindo da Guerra da Crimeia, foi inesperado. Os hospitais se humanizaram. A doença do paciente não era mais considerada propriedade do médico. O paciente não era mais recebido friamente, despido, confinado ao leito e às comadres, e depois, numa certa manhã, posto numa maca por dois estranhos e levado a outro estranho que o punha para dormir. E alguns dias depois, recebia suas roupas e era mandado para a fila do ônibus. Os pacientes que ousavam fazer perguntas recebiam a resposta benevolente do médico. Sua doença tem um nome muito comprido em latim que você não entenderia. Agora a comida era preparada como se alguém fosse realmente comer. As enfermarias perderam o rigor e a disciplina das prisões. Na frente de cada cama, confrontando o paciente moribundo, estava uma televisão. A televisão ficava ligada de manhã à noite, escreveu Aldous Huxley em 1932, e o Serviço Nacional de Saúde logo alcançou o admirável mundo novo. A maior parte dos planos de saúde das nações reflete sua atitude médica. De acordo com o plano britânico, o paciente particular paga para não esperar, e o paciente do Serviço Nacional de Saúde espera para não pagar. Os canadenses regulam os honorários dos médicos e dos hospitais, e a maioria reembolsa os pacientes. Os americanos tratam do substrato social e deixam que o resto, os seus empregadores, comprem seus seguros saúde. Um canadense custa 2 vezes mais do que um britânico, e um americano quase 3 vezes mais, para se manter com saúde. O Serviço Nacional de Saúde oferece um bom valor por menos dinheiro porque não tem opção. Em 1909, Lloyd George declarou: "Este é um orçamento de guerra, com o fim de levantar fundos para a guerra contra a pobreza e a doença." Em 1960, Knox Powell fez a desanimadora descoberta que todos os ministros da saúde fazem no começo ou logo depois do começo do seu mandato, que o único assunto que ele terá de discutir com os médicos é dinheiro, saúde melhor, bem melhores serviços. Significa impostos mais altos, politicamente, o caminho para Beach Ridge. O Serviço Nacional de Saúde, como carro feito numa tarde de sexta-feira, precisa de consertos desde o começo. Suas comissões de inquérito trazem os maiores nomes do pós-guerra do nosso país: Guillebaud, Maud, Porritt, Gilly, Cranbrook, Bonham Carter, Salmon, Seaborn, Robson, Crosman, Castle, Power e, bem, Cogwell. O Serviço Nacional de Saúde foi reformado em 1974 com tanta eficiência que 5 anos mais tarde teve de ser reformado outra vez. Desde então, tem sido reformado uma vez ou outra, dependendo do que parece nos jornais da manhã. Em 1990, o governo resolveu que devia ser adequadamente reformado. Deveria se transformar num serviço pago para pacientes particulares,
Só que ninguém pagou coisa alguma. Os médicos objetaram violentamente. Nunca a legislação foi tão necessária. Nunca foi tão pouco desejada, lamentou o ministro. Nem o porta-voz médico da senhora Thatcher, nem o senhor Maior, nem o senhor Kinnock, mas Lloyd George, em 1911.